Pois é, muito triste essa história, né? E olha, aqui comigo no estúdio está a ciclista Lila Tavares, que ajudou no socorro às vítimas, e também o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo, Sandro de Oliveira, e o especialista em mobilidade urbana, Greg Repsold. Boa tarde, bem-vindos ao Fala Espírito Santo. Uma notícia muito triste. Pois é, a gente tem aí muitos ciclistas que treinam, que estão nas rodovias e saem em grupos justamente por conta da segurança, mas a gente vê uma total insegurança. O Greg aqui, que é especialista em trânsito, acho que pode falar bem da situação que a gente tem aí. A gente tem, por exemplo, a Rodossol, que é uma estrada boa. Sim, a Rodossol é uma das melhores estradas do nosso estado, né? Como já foi colocado aqui, esse tipo de grupo, ele faz o esporte na rua devido à necessidade de velocidade. Ele, portanto, difere do ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte no seu dia a dia. No entanto, nós já tivemos até recentemente, em outros programas, eu tive comentando a necessidade de prudência, tanto do ciclista quanto do motorista. O que me surpreende é porque esse grupo, que é de ciclistas que estão acostumados, esse tipo de esporte, os ciclistas costumam apresentar sempre muita prudência ao fazer a sua atividade. Ele difere um pouco daquele ciclista que usa como meio de transporte e, às vezes, por conta de uma pressa ou alguma situação diária, ele acaba agindo com menos prudência. E eu fiquei muito estarrecido ao ver a gravidade desse acidente envolvendo um grupo tão grande de pessoas. Vamos falar dessas regras básicas aí, quando a gente está no trânsito, por exemplo, o ciclista, ele tem que estar em qual sentido da via, como o motorista deve se comportar se tiver um ciclista passando? Bem, as normas de trânsito, elas indicam que o ciclista ele deve sempre circular no mesmo sentido dos carros, sempre na pista da direita, e o motorista deve manter uma distância de segurança de pelo menos 1,5 m dos ciclistas. Sendo necessário, quando não for possível manter essa segurança, que ele reduza a velocidade e se coloque atrás dos ciclistas até que seja possível mudar de faixa e fazer a ultrapassagem com segurança. O que acontece é que muitos motoristas não conseguem perceber que o ciclista, ao estar trafegando na rua, ele é parte do trânsito. Muitos motoristas, infelizmente, veem o ciclista como um intruso na rua. E isso não é verdade. E aí acabam dirigindo com um pouco mais de agressividade, colocando em risco a vida do ciclista. A gente tem uma dúvida aqui do Lindomar Sampaio. E quanto ao semáforo, os ciclistas também devem obedecer ao semáforo? Pergunto, pois já vi inúmeras vezes aqui na Rodovia do Sol, ciclistas andando na via principal, dando a mão, mas os motoristas que aguardam na marginal para fazer o retorno com o semáforo verde para eles não podem realizar esse retorno, pois os ciclistas avançam o semáforo da via principal, que está no vermelho. Sou motorista e ciclista, ele diz aqui. Não, claro, acho que ele pode... Acho que o Greg pode esclarecer, né? Como é que fica essa questão do semáforo? Mas a bicicleta é um veículo, né? Sim, a bicicleta é um veículo como qualquer outro, e quando ela está trafegando na rua, ela tem que obedecer os semáforos, tal como os veículos. Eu acho que a principal dúvida que deve ficar claro para o telespectador é que, no caso deste acidente em específico, foi causado com um grupo de ciclistas de alto nível que estava trafegando numa área onde nem sequer ciclovia existia. Então, eles não teriam nem se pudessem treinar numa ciclovia, estar utilizando ela. Eu aproveito esse momento para fazer um apelo para os poderes públicos municipais e estaduais, porque hoje foi um grupo de atletas, mas quantas pessoas não usam a Rodovia do Sol para se deslocar de bicicleta para ir para Guarapari ou para Vila Velha? Então, eu aproveito esse momento para fazer um apelo também para que pensem na solução de mobilidade urbana, pensem na bicicleta como modal de transporte utilizado pela população e como parte da solução de trânsito que a nossa cidade tanto precisa. Pois agradecer vocês aqui pela disponibilidade, pela presença. A gente espera não ter mais casos assim, mas infelizmente fica aqui o alerta. A conscientização tem que haver por parte de todos, né? Obrigada, viu? Uma ótima tarde, bom fim de semana para você. Obrigada.